Que bom que vocês voltaram aqui ao canal Tomate na Mão. Hoje a gente vai fazer a revisão e as nossas considerações sobre o capítulo ou episódio 20 da primeira temporada do seriado Problema dos Três Corpos, produzido lá na China pela Tencent TV. O Problema dos Três Corpos é baseado no livro de Liu Cixin, de mesmo nome, Problema dos Três Corpos, e a gente está acompanhando essa série que está sendo produzida lá pela Tencent TV, lá na China, então uma produção toda chinesa e coisa e tal, mas não tem problema, o seriado é em chinês, mas tem como colocar a legenda até em português. Eu explico como fazer isso no primeiro episódio da minha série sobre essa série aqui, né? Eu vou deixar o card em algum lugar por aqui. E, além disso, a gente tem feito esse acompanhamento dessa série. Eu vou fazer agora um pequeno resumo do que aconteceu desde o primeiro episódio até o último episódio, até o episódio 19, e depois eu faço as minhas considerações sobre o episódio 20, né? Agora, se você não quer ver toda essa revisão, toda essa recapitulação, é só pular o capítulo, tá? Aqui esse vídeo meu no YouTube tem capítulos dos pontos principais, então você pulando para o próximo capítulo já vai ser o início do episódio 20, que é o episódio que a gente vai ver hoje. A série começa em 2007, quando uma série de cientistas começam a se suicidar. Por exemplo, a Yang Dong, ela morre deixando um bilhete dizendo que a física não existiu e não existe mais, e coisa e tal, e ela é uma astrofísica e ela acaba se suicidando. E não é só ela, tem vários cientistas fazendo a mesma coisa lá na China, e daí o governo chinês ele monta uma equipe de investigação, e a gente vai acompanhar justamente, esses daqui são os dois principais da série, pelo menos dessa primeira temporada, nessa primeira parte da história. É o Shi Qiang, que é um investigador, então é um cara muito durão, um delegado lá, um investigador da polícia chinesa, e o Wang Miao, que é um cientista, então um rapaz mais inteligente, mais sofisticado e coisa e tal. Os dois têm uma interação toda própria deles, né? Muito interessante essa parte, mas enfim, os dois começam a investigar o que está havendo, né? Por que os cientistas estão se suicidando. E daí eles chegam nessa instituição chamada Fronteiras da Ciência, dirigida pela Shen Yufei, que é essa moça aí, e nessa Fronteiras da Ciência eles percebem que muitos cientistas que suicidaram passaram por lá, né? Eles dão algumas palestras para cientistas e coisa e tal, e nessas palestras eles explicam duas hipóteses, a hipótese do atirador e a hipótese do fazendeiro, que eu expliquei no meu vídeo, o segundo episódio da série. Então eu vou deixar também o card aqui, caso você queira ver exatamente o que é isso daí, mas basicamente quer dizer que o ser humano ele tem uma limitação, ele só consegue ver a ciência aquilo que ele consegue fazer experimentos. Pode ser que a ciência seja muito maior do que a gente consegue compreender, na verdade. A gente está só arranhando a superfície do que é entender como o universo funciona, e inclusive eles vão usar esse exemplo da hipótese do atirador nesse episódio 20 que a gente vai ver hoje, quando eles falam do problema dos três corpos, né? Em determinado momento, o Wang Miao decide entrar para o Fronteiras da Ciência, ou seja, não é apenas assistir uma palestra, ele vai passar a fazer parte do Fronteiras da Ciência. Então ele fala com a Shen Yufei, que quer fazer parte do Fronteiras da Ciência, e daí ela passa para ele um jogo chamado Three Body. É um jogo que ele é obrigado a jogar esse jogo, e a ideia é que se ele, digamos, ganhar esse jogo, ele vai entrar para o Fronteiras da Ciência, né? E é um jogo de realidade virtual, em que você está num planeta que, de certa forma, é parecido com a Terra, mas não é exatamente igual. E esse planeta tem períodos em que ele está muito estável, que as coisas funcionam bem, mas também tem períodos que ele está muito instável, e daí os habitantes desse planeta eles têm a capacidade de se desidratar, né? Por exemplo, isso daqui é justamente uma pessoa desidratada, em que ela fica nesse estado para poder suportar um período instável do planeta. Mas o grande segredo você precisa saber quando é que você pode se reidratar, né? Você voltar a ser uma pessoa para poder continuar o desenvolvimento da civilização. Então o grande dilema das pessoas que moram nesse planeta é descobrir o que são eras estáveis, instáveis e coisa e tal. Então esse que é o teste do jogo, né? E daí eles começam a fazer uma série de hipóteses, uma série de calendários e coisa e tal, e a coisa dá errado a maior parte das vezes.
Aí, a cada vez que o mundo, o universo dá errado nesse jogo, eles recomeçam do zero e coisa e tal, e aí vão elaborando modelos cada vez mais avançados, né? Em determinado momento, eles têm um modelo em que o universo é feito com uma bola, com furos, e daí, enfim, vão criando modelos cada vez mais complexos para tentar chegar na ideia de como é que eles descobrem se o jogo funciona ou não, né? Se o Sol vai chegar num período instável ou um período estável. E aí, na metade dessa primeira temporada, no episódio 15, eles descobrem, por que o planeta lá tem coisa estável, instável e coisa e tal? É porque justamente ele orbita 3 sóis. Então é um planeta que gira em torno de 3 sóis, e esse é o problema da estabilidade, né? O problema dos 3 corpos, né? Como o nome do seriado diz, é justamente esse. Pelas leis de Newton, se você tem 2 corpos de massa mais ou menos equivalente, você consegue calcular a trajetória de um contra o outro de forma bastante simples. Se você tem, como é o caso do Sistema Solar, um corpo de massa grande e outro de massa pequenininha, você também consegue calcular as trajetórias de forma muito tranquila, é tudo muito estável. Mas se você tem 3 corpos de massa equivalente mais ou menos, um orbitando em torno do outro, você gera um sistema caótico, um sistema imprevisível, né? E não tem como calcular isso analiticamente, não tem como descrever isso com uma equação. O caso de dois corpos de massa equivalente, você consegue calcular com uma equação. O caso de um corpo muito grande e outros menores, você também tem cálculos para isso, também tem fórmulas para isso. Mas o caso de 3 corpos mais ou menos do mesmo tamanho, você não tem. E qualquer coisa além disso, tá? 4 corpos também, 5 corpos também, tudo isso seria impossível de você calcular analiticamente, né? Então, quando ele descobre isso no jogo, que o problema é porque, né, nessa sociedade do jogo tem 3 sóis, né? São chamados trissolarianos. E daí ele resolve tentar uma abordagem computacional. Então ele calcula, ele monta um computador humano lá para tentar fazer uma conta para descobrir quando é que o Sol vai realmente, né, vai ter um período estável, instável, coisa e tal. Mas mesmo com o computador humano, com cálculos numéricos, a coisa falha, porque o problema dos 3 corpos tem um componente caótico, né? Você tem uma dificuldade aí de conseguir calcular isso daí, então sempre acaba gerando uma coisa incerta, né? E nesse meio tempo, eles descobrem uma outra pessoa, um cara chamado Wei Sheng, que é esse rapaz aqui, que é um matemático muito brilhante, coisa e tal, e que está trabalhando também numa solução matemática para esse problema dos 3 corpos, e ele é o marido da Shen Yufei. Lembra aquela que é líder lá do Fronteiras da Ciência? Então ele também está tentando resolver esse problema dos 3 corpos, né? Outra coisa curiosa que a gente fica sabendo também é que essa organização Fronteiras da Ciência ela tem algumas divisões internas. Então, por exemplo, a Shen Yufei faz parte da a parcela dos Redentores, e tem um rapaz chamado Panam, que é do tipo dos Adventistas, né? A gente ainda não sabe muito bem o que significa isso nesse momento do jogo, isso vai ficar mais claro mais adiante no seriado, mas o importante é você entender isso, que tem uma certa briga ali entre essas duas facções dentro do Fronteiras da Ciência, né? No último episódio, no episódio 19, a gente estava acompanhando ainda a história da Ye Wenxi. A Ye Wenxi é essa moça aqui, que isso aqui é lá na década de 1960, 1970, e ela tem uma participação, ela que é a grande comandante da Fronteiras da Ciência, então mostra que ela, no passado, como é que ela montou Fronteiras da Ciência e coisa e tal. Mas além disso, nesse momento agora, a gente tem os investigadores encontram o Wei Sheng, né, que é aquele matemático que é o marido da Shen Yufei. Ele está lá na delegacia de polícia, né? Ele foi para a delegacia de polícia e começou a trabalhar com a matemática dele lá, tentar resolver o problema matemático, e é nesse ponto em que acaba o episódio anterior, eles descobrindo que ele trabalha com o problema dos 3 corpos, eles sabem que isso é importante por conta do jogo que eles estavam vendo lá da Fronteiras da Ciência, né? O jogo dos 3 corpos, e ele está na delegacia e ele fala para eles, né, o matemático fala para o Shi Qiang e o Wang Miao, que são os 2 investigadores que estão investigando esse troço todo, ele fala para eles que ele tem um modelo, tem uma ideia para resolver o problema dos 3 corpos. E é aí que termina
o episódio 19, que foi o último episódio, e agora a gente vai entrar então no episódio 20. E o episódio 20 começa exatamente onde a gente parou no episódio 19, o final do episódio 19, com o Wen Sheng falando sobre as teorias matemáticas dele e como ele conheceu a Shen Yufei, né? Ele é casado com a Shen Yufei, mas tem toda essa história. Então ele está contando o que aconteceu aqui. Ele conta que ele estava... ele sempre foi um gênio matemático incompreendido, e que ele encontrou a paz num monasteiro budista, né, com os budistas lá, e aí ele conseguiu focar e ele descobriu, ele teve uma iluminação num momento de meditação, de que ele era, que o problema que ele tinha que resolver era o problema dos 3 corpos. Ele passou a trabalhar nisso e avançar, se esforçar bastante para isso daí. E aí justamente o que ele vai contar agora é que em determinado momento ele estava trabalhando lá nesse monastério budista e chegou aqui, olha só, a Shen Yufei viu os cálculos dele que ele estava fazendo ali no monastério, e daí foi falar com ele e fez perguntas para ele. Você que está trabalhando nesse problema, é o problema dos 3 corpos, não sei o que lá, não, sua abordagem é muito interessante, coisa e tal. E ele falou que ficou também muito bem impressionado com ela, porque justamente ela entendia matemática, né? Ou seja, essas coisas, isso não é fácil você olhar para um bando de equação rabiscado no papel e chegar à conclusão de que é uma solução para o problema dos 3 corpos, né? Mas ela, vocês lembram, ela faz parte dessa Fronteiras da Ciência, ela é ela própria uma cientista, né? Enfim, ela encontrou ele e fez uma proposta para ele, falou, não, venha comigo, que a gente vai estudar esse problema dos 3 corpos, eu vou fazer o que você precisar em termos de potência computacional, eu arrumo para você trabalhar nesse problema dos 3 corpos, porque o que ele estava falando para ela é que solução analítica já se sabe que não tem, mas que ele estava trabalhando justamente numa solução numérica, né, numa solução alternativa, mas que precisava de computadores muito avançados que não tinham na época ainda. E assim ele fala, até brinca com o pessoal, que foi assim que eu conheci minha esposa, e de fato foi assim que eles se conheceram. Mas daí ela faz esse convite para ele trabalhar com ela. Olha só, ela não faz o convite para casar com ele não, tá? Ela faz o convite para ele ir trabalhar com ela, e ela vai dar o computador para ele, coisa e tal, vai comprar o computador que ele precisar para isso, né? E depois disso, ele ainda não respondeu para ela se aceita ou não. Ela sai da casa dele, do lugar que ele está lá no monastério, e ela fica em frente lá, a parte central do monastério, e ela fala uma frase, ela pede para o Buda, né? Ela pede ao Buda para ajudar o Senhor. E ele acha muito estranho esse negócio, né? Como assim o Buda ajudar o Senhor? Que história é essa, né? Então ele próprio vai depois falar com o líder lá desse monastério. Então ele vai falar lá com com o líder do monastério, coisa e tal, mas esse líder do monastério ele também é um cientista, ele também está ligado ao Fronteiras da Ciência. Então ele também está na jogada toda. E ele acaba falando, não, porque o budismo é assim mesmo, tem várias interpretações, o que ela queria dizer com o Senhor e coisa e tal, né? E, bom, olha só, eu não vou nem fazer aviso de spoiler mais, porque essa altura do campeonato, se vocês não se tocaram disso ainda, é porque, pô, né? É lógico que Senhor, que eles chamam lá no Fronteiras da Ciência, isso é uma revelação que ainda não aconteceu no seriado, vai acontecer só no próximo episódio, mas eu acho que essa altura do campeonato todo mundo já sacou que o Senhor que eles se referem lá são a civilização alienígena que a Ye Wenxi contactou lá fora, né? Então esse é o Senhor. E repara, qual que é o problema da população dos alienígenas lá? Justamente porque eles habitam um sistema dos 3 corpos, né? Então assim, esse que é o problema todo. E daí eles estão saindo de lá e vindo para a Terra, e isso é esse é todo o problema da história toda, né? Então ele fala com o monge budista, com toda certeza, ele é ligado ao Fronteiras da Ciência, e certamente ele deve ter dado alguma dica para até impulsionar o Wei Sheng no sentido da matemática do problema dos 3 corpos. Então, na verdade, está tudo em casa, e ele fala, não, porque você tem que ver, porque o senhor dela pode ser outra coisa, o budismo opera de maneiras diferentes, é difícil de compreender o budismo e coisa e tal. Achei interessante isso, porque, de certa forma, não deixa de ser curioso você traçar
um paralelo com o catolicismo, né? Que no Brasil a gente está muito acostumado com o catolicismo, com o cristianismo, né? E lá na China a principal religião é o budismo, e não deixa de ser curioso como algumas expressões acabam sendo muito similares, né? Entre os católicos e os budistas, né? Enfim. O fato é que ele aceita o convite da Shen Yufei e daí vai lá trabalhar com ela, e segundo ele diz, né, ele está contando essa história para os investigadores, né? Então ele diz, não, e ela cumpriu o que ela prometeu. De fato, eu tive acesso a vários computadores, ela gastou um bocado de dinheiro, ela deve ter muito dinheiro mesmo, não sei como é que ela tem tanto dinheiro, mas o que ela me prometeu, ela me deu o computador para tudo quanto é lado, coisa e tal. E eles chegaram a se casar, mas segundo ele explicou, o casamento foi um casamento meio pro forma. Eles se casaram só para facilitar a questão de transferência de dinheiro, de compra de computador, esse tipo de coisa. Eles não era um casamento de verdade, né? Mas enfim, foi esse o arranjo que eles fizeram lá. E enquanto ele trabalhava nessa alternativa dele do problema dos três corpos, ela continuava nos esforços lá do Fronteiras da Ciência. E aí uma coisa curiosa que acontece é que os jornalistas perguntam, mas que negócio é esse do senhor dela e coisa e tal? Lembra, aqui na série eles ainda não sabem o que é o senhor, né? Eles sabem que o pessoal do Fronteiras da Ciência se refere a um senhor, que coisa e tal. E ele fala, não, eu sei o que é o senhor. Eu sou meio burro, mas eu percebi o que é o negócio, eu sei o que está acontecendo. Mas ele não fala ainda nessa cena. O pessoal que está assistindo a série, que não vê os meus resumos aqui, não sabe disso ainda. Olha só, eu sei que é um spoiler, mas é um spoiler muito leve, porque essa altura do campeonato já está muito óbvio que é isso, né? De tudo que está acontecendo, da Shen Yufei, da Ye Wenji, coisa e tal, está muito claro que é a civilização extraterrestre, né? E aí no final ele fala que fez um modelo, que tem um modelo que é um grande breakthrough, em que ele pode prever o sistema dos três corpos, né? E aí eles até discutem um pouco antes, porque eles falam que tem algumas soluções temporárias, algumas soluções parciais do problema dos três corpos. E de fato, tem alguns casos, para algumas estrelas de determinada configuração, você tem soluções também. Não é que qualquer problema dos três corpos é caótico. Não. Por exemplo, se você tiver 3 estrelas com a exata mesma massa e determinada velocidade, elas podem formar um 8, e elas vão andando seguindo a figura de um 8, assim, então é uma solução possível. Mas o que ele quer é mais do que isso, ele não quer algumas poucas soluções estáveis, ele quer pegar qualquer solução estável. Dada 3 massas independentes, em qualquer posição, como calcular o que vai acontecer a partir daí. Teria sido o grande breakthrough dele, baseado em matemática evolucionista, né, em algoritmos evolucionistas, né, algoritmos genéticos, que a gente conhece com muita facilidade. O que é um algoritmo genético? Um algoritmo genético é quando você cria, na verdade, um meta-algoritmo que vai variar de acordo com alguns parâmetros, e você pega esses parâmetros e faz exatamente uma questão de cruzamento, como se faz a evolução natural das espécies, faz um sistema darwiniano. Você pega algumas possibilidades de algoritmo, e daí você pega esses algoritmos, pega os melhores e cruza entre eles, então você altera os parâmetros, movendo alguns parâmetros para outros do algoritmo, seria como se eles estivessem se acasalando e reproduzindo, e aí geram novos algoritmos da próxima geração, e daí você pega os melhores dessa e junta de novo e faz a procriação dos algoritmos. Isso é um algoritmo genético que ele está propondo aqui, é o que ele está propondo nessa história toda. Isso requer muita computação, porque lembra, esses meta-algoritmos já são complexos pra caramba. E a gente está falando aqui em você ter inúmeros meta-algoritmos, milhares de meta-algoritmos com pesos diferentes, e eles irem procriando até chegar numa solução razoável, ou chegar num algoritmo que tem uma solução razoável para o problema em questão, né? É uma possibilidade isso funcionar, tá? Isso pode ser muito melhor do que... Bom, a gente sabe que soluções analíticas não existem, né? Fórmulas não existem.
E o problema de você fazer uma integral numérica, eu expliquei para vocês quando a gente falou sobre aquela solução do computador humano que eles tentaram no jogo, né? A solução numérica, qual que é o problema? Em sistemas caóticos, você chega em valores muito baixos e multiplicados por valores muito altos, e aí você começa a ter erro em cada interação dessa. Quando você tem muitos erros, isso aqui você vai somando o erro de cada conta, no final das contas você tem um erro enorme e o seu sistema acaba sendo invalidado, o seu modelo acaba sendo invalidado por conta da soma dos micro-erros que você tem em cada operação. É o caso clássico de sistemas caóticos. Então, integração numérica não existe. O que ele está tentando aqui é um algoritmo genético, um algoritmo evolucionista, para tentar fazer isso, né? Que é, como eu expliquei para vocês, você cria algoritmos que são meta-algoritmos com pesos diferentes e eles vão cruzando entre si e vão gerando novos algoritmos até chegar num que, por um acaso, por alguma forma, como ele gera a coisa, ele tem o mínimo de erro possível e consegue chegar do outro lado, né? Essa é a proposta que ele deu. É uma proposta muito bacana, muito interessante, coisa e tal. E aí os policiais perguntam para ele, mas peraí, por que você veio aqui para a delegacia, né? Porque lembra, ok, ele teve o caso lá com a Shen Yufei, estava trabalhando com ela, coisa e tal, estava fazendo um grande breakthrough da história, e estava trabalhando com ela, né? Aí ele lembra do caso que a gente falou em alguns episódios atrás aqui, em que o Panam, que é da facção adventista lá do Fronteiras da Ciência, foi falar com ele e falou para ele parar de fazer a conta, que não era para ele fazer conta nenhuma, parar com isso, e até deu um tiro no computador dele e ameaçou ele. Falou, olha só, se você continuar a desenvolver, a trabalhar no sistema dos 3 corpos, eu vou te matar. Então essa foi a ameaça do Panam para ele. Mas não parou aí. Porque a Shen Yufei, no mesmo dia que o Panam falou para ele que se você não parar os cálculos, eu vou te matar, a Shen Yufei botou uma faca no pescoço dele e falou, se você parar com os cálculos, eu vou te matar. Então, ou seja, ele teve 2 ameaças dos 2 lados daí da questão lá das Fronteiras da Ciência, um querendo que ele parasse de trabalhar no problema dos 3 corpos, o outro querendo que ele não parasse de trabalhar no problema dos 3 corpos. Ele ficou nesse dilema e daí ele foi para a polícia. Continuou trabalhando no problema dos 3 corpos na polícia para ver se escapava desse destino fatídico, né? E como a gente falou, né, ele chegou de fato numa solução do problema dos 3 corpos. Então ele fala para eles lá, ele pega um CD lá que ele calculou e fala, olha só, não, cheguei aqui no algoritmo, então tá aqui nesse CD aqui tá o algoritmo da solução lá do problema dos 3 corpos e coisa e tal. Excelente, pode ser que ele tenha conseguido resolver o assunto todo, né, bacana e coisa e tal. O que eles fazem imediatamente? Eles entram em contrato com a Shen Yufei e ela vira e fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no jogo e ver se esse algoritmo funciona. A gente tem que ver se o algoritmo funciona, né? Porque isso pode ser a solução, pode ser que ele tenha resolvido o problema do senhor dela, que é a civilização trissolariana, né, que tem esse problema dos 3 corpos e coisa e tal, pode ser que tenham resolvido o problema. E aí, de novo, o Wang Miao entra no jogo, né, com equipamento de realidade virtual e coisa e tal, então ele entra no jogo para ver com ela se resolve esse problema. E aí no jogo ele encontra o Einstein. O Einstein aparece lá no jogo, né? Aliás, um monte de cientistas famosos na história aparecem no jogo. E eu já falei para vocês que eu acho meio tosco esse mundo virtual deles aqui. Faz sentido porque no final das contas, em tese, o filme se passa em 2007. Em 2007, de fato, não havia tecnologia de realidade virtual muito avançada, mas eu continuo me chocando essa parte do seriado que é em realidade virtual. Eu me sinto incomodado com o quão tosco é isso nessa série chinesa, né? Eu espero que talvez a Netflix faça melhor. A Netflix está fazendo uma série igualzinha a essa daqui. Vai lançar esse ano, não sabemos quando, né? Mas enfim. Bom, de qualquer forma, o importante é a história, né? E na história o Einstein está apavorado, por quê? Porque na civilização anterior a essa, eles tinham evoluído. Lembra aquele modelo que a gente falou, que eles estavam tentando fazer uma integral numérica, e daí deu errado e coisa e tal, mas o Wang Miao parou de jogar o jogo, mas o resto das outras pessoas... Esse jogo é um MMORPG,
ou seja, é um Massive Multiplayer, não sei o que lá, não sei o que lá, ou seja, é um jogo que um monte de gente joga ao mesmo tempo, né? Então outras pessoas continuaram jogando o jogo e aí nesse universo eles fizeram, o Einstein surgiu, então o universo evoluiu mais um pouco, né, depois do último que foi destruído, e daí eles entraram na era da tecnologia da informação. Você vê, eles estão num mundo virtual que é basicamente o mesmo mundo nosso, já tem bomba atômica, já tem computadores, já tem tudo, e já tem o Einstein, já tem a relatividade. E daí o Einstein explica que a solução de Newton seria impossível de qualquer forma por conta da falta de considerar a relatividade, né? E de fato tem esse negócio também, né? A mecânica newtoniana sozinha não seria capaz, mesmo que você conseguisse resolver o problema dos três corpos. Com as teorias do Newton não seria possível, porque falta a relatividade geral, né? A relatividade geral também muda esse problema. E o Einstein conseguiu incluir isso, e agora ele já tem computador, ele já tem tudo. Então, na civilização anterior a essa daqui, eles conseguiram fazer um cálculo que era assim, praticamente perfeito para prever o mundo, coisa e tal, e não deu certo também, né? Então, e pior, não deu certo de uma forma bastante catastrófica. Em determinado momento aparece uma lua enorme, aí o cara fala, caramba, mas que lua é essa? Não tinha essa lua desse tamanho, coisa e tal. E aí ele fala sobre a última interação do mundo, que foi uma tragédia completa, porque eles chamam de o grande rip, né, a grande rasgação, né, e realmente o planeta foi totalmente rasgado, foi dividido em dois, virou essa lua aí, né, criou-se essa lua a partir do nada. Mas bem, eles falam assim, então vamos lá, vamos pegar o modelo atual que o Wei Sheng fez lá e vamos ver se funciona, né? Eles pegam um modelo lá, então aqui vai o Wang Miao e a Shen Yufei, ambos estão no jogo, e vão procurar as pessoas lá desse mundo para tentar botar esse modelo do Wei Sheng, né? E eles encontram, de fato, o pessoal que está trabalhando no modelo mais atual e coisa e tal, que é o secretário das Nações Unidas e um outro matemático que está com ele ali também, né? Enfim, encontra o pessoal importante aqui. E daí eles passam o modelo, vamos testar esse modelo, e o pessoal dá uma estudada no modelo e fala, bacana, realmente é um modelo muito bem feito, muito inteligente, o cara que fez isso aqui deve ser um gênio e coisa e tal. Mas olha, não funciona, a gente já testou vários modelos desse tipo, alguns muito melhores do que esse, e continuamos falhando em prever a questão do problema dos três corpos. Continua sendo caótico. A gente não consegue ver não tem o que fazer. Essa coisa é realmente totalmente aleatório a coisa e não tem o que fazer. A única salvação da civilização trissolariana, que lógico, aqui eles estão falando da civilização trissolariana no jogo, mas na verdade o que a gente sabe é que na verdade o senhor da Shen Yufei é uma civilização trissolariana de fato. E o que eles dizem aqui é que não tem escapatória para eles, não tem alternativa. O mundo deles não tem como salvar, eles têm que procurar um outro mundo. Até porque eles contam aqui o que aconteceu na última... No grande rip, né, no grande rasgo e coisa e tal, eles explicam que eles estavam prevendo a coisa toda, até que eles perceberam que teve uma situação lá no Sol, em que eles tinham uma estrela voadora parada. E o que é uma estrela voadora parada? É quando um dos três sóis, ele está numa posição que ele não se move em relação ao fundo de estrelas. E aí só tem três alternativas. Ou essa estrela e o planeta estão caminhando na mesma direção, no mesmo sentido, ou eles estão se afastando um do outro, assim ficam na mesma linha sempre, ou eles estão se aproximando um do outro. E aí eles perceberam o problema, eles estavam se aproximando de fato da estrela e isso gerou um grande problema, rasgou o planeta deles, né? Ou seja, eles já estavam acostumados a de tempos em tempos zerar a civilização e começar tudo do zero. Veja, a vida nesse planeta é assim. Ela de tempos em tempos, quando tinha uma catástrofe dessa, ela voltava ao zero, voltava ao nível molecular, e aí se desenvolvia tudo de novo, as células desenvolviam, as plantas, os animais, até surgiu uma espécie inteligente, coisa e tal.
Aí tinha um outro período caótico desse, zerava toda a vida no planeta e começava de novo. Então essas interações que você tem no jogo, na verdade, refletem o que aconteceu lá na civilização trissolariana, ou seja, eles várias vezes voltaram ao estado de amebas e redesenvolveram toda a civilização dele até chegar a até chegar a algum nível, e aí sempre tentavam coisas cada vez mais elaboradas para prever quando teria um período instável para tentar fazer alguma coisa e não conseguiu. E nesse caso foi particularmente trágico, eles levaram 90 milhões de anos para conseguir refazer a civilização deles, o que é um tempo muito grande em comparação com os outros mundos, né? O planeta ficou totalmente em lava por vários períodos, né? E chovia lava no negócio. E mais do que isso, eles perceberam através de observação que naquele sistema trissolariano haviam, na verdade, 12 planetas no total. Só que com o tempo foi passando, só ficou o planeta deles. Todos os outros, em algum momento, acabaram colidindo com um dos sóis e acabando totalmente. E eles fizeram a conta que toda vez que tinha o chamado de período de expansão da estrela, uma das estrelas aumentava de tamanho, pelo menos um planeta sumia. E essa estrela aumentava de tamanho a cada não sei quantos anos. Então eles sabiam que eles estavam com... eles não tinham alternativa, eles não tinham como resolver o problema dos três corpos. Então lembra, o jogo, ele tinha a primeira fase dele, era descobrir que o problema eram os três sóis, era uma estrela com três sóis, e isso é que estava gerando as fases instáveis nele, né? Então o Wang-Miao resolveu essa. A segunda parte era descobrir como resolver o problema dos três sóis. E como eu alertei para vocês, eles chegaram exatamente nesse momento que a solução não tem solução. A única alternativa é achar um outro planeta para a gente ir que tem uma estrela só. Então os trissolarianos já chegaram nessa conclusão e esse era a coisa. E eles tinham um tempo determinado porque eles sabiam que em tantos anos a estrela ia crescer de tamanho e como só tinha um planeta dele que sobrou, fatalmente aquele planeta dele ia ser consumido pela estrela e dessa forma eles não teriam mais muita chance. Eles tinham que fugir da estrela deles, do planeta deles, e buscar um outro planeta estável, né? Eu não preciso explicar para vocês, isso seria um spoiler de novo, mas eu não vou mais fazer aviso de spoiler, porque essa altura do campeonato tá mais do que claro o que está acontecendo. Você já deve ter feito a ligação do neurônio A com o neurônio B. Evidentemente, esses caras descobriram o planeta Terra e estão fazendo uma nave para ir para o planeta Terra. Essa foi a solução deles. Estão saindo do planeta deles, estão vindo para a Terra e são uma civilização muito mais avançada que a nossa, porque embora como eles tiveram que voltar várias vezes ao nível molecular e coisa e tal, à medida que a coisa vai avançando, eles ficam cada vez mais eficientes. Então, no final das contas, acabou que a história dele foi muito mais eficiente. Eles estão muito mais avançados que os seres humanos neste momento que eles saem do planeta. Mas eles não têm alternativa, eles têm que sair de lá, porque eles sabem que o planeta deles não vai sumir, vai acabar, né? Então, ainda falta uma parte dessa história que ainda não se sabe aqui, não se foi falado ainda, então eu vou fazer um aviso de spoiler agora para essa outra parte. O que eu falei até aqui, de certa forma, é um spoilerzinho, mas já vai ser revelado no próximo episódio, e é o que eu estou falando para vocês. Já está mais do que claro que é isso, né? Mas tem uma outra parte que ainda falta alguma coisa para ser avisada, então eu vou fazer um aviso de spoiler. Se você não quer esse spoiler, pula para o próximo capítulo, que eu já vou voltar a falar de coisas que não tem spoiler, tá? E o spoiler, que ainda não está claro, não está óbvio, embora já possa ficar muito... eu acho que o pessoal já começou a perceber isso, né? Que foi justamente a Ye Wenxi, lá no laboratório, lá no radiotelescópio da Costa Vermelha, que entrou em contato com os aliens e mandou o sinal para os aliens que eles podiam vir para a Terra e coisa e tal. E nesse sinal ela mandou a localização da Terra. Esse é o problema. Essa é a informação aí que não poderia ter sido feita, mesmo no projeto 7 deles lá de encontrar a inteligência artificial. A ideia era não explicar onde é que era a Terra, mas ela explicou. E aí os aliens estão vindo para a Terra e ela montou essa organização Fronteiras da Ciência, na verdade a ETO, né, que é Earth Trisolarian Organization, então Terra Trisolares e a organização Terra Trisolares, que justamente está fazendo toda essa coisa da Fronteiras da Ciência e coisa e tal. E os aliens estão vindo, os aliens estão chegando por aí, né?
Chegando por aí, entenda, em 400 anos, ninguém que está vivo hoje vai sequer ver os aliens, eles não têm como ver. A ideia deles toda é como é que eles vão preparar a humanidade para esse acontecimento da chegada dos aliens, e a gente vai ver que não importa como eles prepararem, vai dar merda. E aí no final, voltando aqui ao jogo, né, tá o Wang Miao junto com a Shen e o Fei no jogo, e eles falando que, olha, realmente não tem jeito, a única alternativa deles é abandonar o planeta, não tem solução para o problema dos 3 corpos, e a Shen e o Fei fica naturalmente muito deprimida com isso, porque ela esperava achar uma solução para o Senhor, que no caso, vocês já sabem, é os Trissolarianos lá, dos aliens lá de Trissolares, né? E daí ela sai do jogo meio que se despedindo, virando pó no jogo. O Wang Miao continua lá, enquanto o pessoal bota para funcionar um grande pêndulo. Por que isso? Isso aqui é só uma homenagem à primeira civilização que eles estavam lá no início. Lembra? A primeira vez que ele entrou no jogo, a primeira civilização que tinha esse pêndulo grande, coisa e tal. Então eles fizeram em homenagem, mas eles sabem que isso não resolve. Essa foi uma das tentativas de entender como é que era o sistema, né, de 3 sóis e coisa e tal. E fica claro do pessoal falando no jogo que o objetivo deles agora é achar um planeta para onde eles possam ir. Eles não podem ficar lá em Trissolares, eles têm que achar um planeta. E lembra, isso daqui não é Trissolares, isso aqui é um jogo que as pessoas estão jogando. Só que o jogo simula exatamente o que acontece lá no planeta Trissolares. A ideia do jogo é justamente explicar por que esses aliens estão vindo para a Terra. Então os aliens, eles fizeram esse jogo todo para... Né, a ideia toda até aqui foi explicar que eles não tinham alternativa. Se eles continuassem no planeta deles, eles iam acabar morrendo novamente e possivelmente seria a última morte, porque o planeta deles seria comido pelas estrelas e eles não teriam alternativa para reviver depois disso, porque já teriam sido destruídos, né? Eles chegam a falar que, não, mas uma civilização avançada o suficiente poderia criar barreiras e coisa e tal, e fazer a climatização do planeta e coisa e tal, e eles mostram também que isso não daria certo, não teria como sobreviver a esse encontro com o Sol de lá. A alternativa que eles têm é viajar, é ir para outro planeta. O final desse episódio começa, a última cena dele começa com a Shen e o Fei muito triste, né, lá na casa dela, lá no Fronteiras da Ciência, com o sentimento de que falhou, porque, né, ela esperava conseguir resolver o problema dos 3 corpos e trazer a civilização e resolver o problema dos Trissolarianos de forma que eles não precisassem vir para a Terra. E daí ela está muito triste lá, e quando em determinado momento chega o Panam. E lembra, o Panam, ele tem uma briga com ela ali, né? Eles são, digamos, competidores, 2 facções dentro do Fronteiras com a Ciência, né? Então ele confronta ela, ele fala para ela, tá vendo, eu avisei para você que isso era tudo inútil, que essa ideia da redenção dos seres humanos resolverem o problema, ou se igualarem aos aliens em termos de tecnologia, é besteira. A tecnologia dos aliens, dos senhores, né? Ele chama de senhor, né? A tecnologia do senhor é muito mais avançada que a nossa. Se houvesse alguma forma de resolver o problema dos 3 corpos, eles teriam resolvido. O fato deles não terem conseguido resolver só diz que é inútil você tentar resolver esse tipo de coisa aqui, né? E daí ela fica muito triste, coisa e tal, e ele aponta uma arma para ela, e aí ele aponta a arma para ela e encerra essa cena aqui, né? Não dá a entender o que aconteceu aqui. Ele fala, nós temos sim uma decisão a tomar, e aponta a arma para ela. Então, em seguida aparece aqui os investigadores indo lá na casa dela, o Xiqiang, coisa e tal, o Wang Miao, todo mundo vai lá na casa dela, tá a investigação lá, o pessoal todo de investigação e coisa e tal, e de fato a Shen Yufei está morta com um tiro na cabeça, né? Então eles estão investigando ali e inclusive veem, né, que era o Panam que estava com ela, era o último que estava lá com ela, então ele é o principal suspeito de ter morto ela, e acaba o episódio nesse cliffhanger, né, nesse suspense, dando a entender que quem matou a Shen Yufei foi o Panam. Enfim, esse é o final deste episódio, né? Bom, vamos fazer então as nossas conclusões em cima disso. A
questão do problema dos três corpos, como eu falei, aquela coisa de que eles não tinham alternativa e coisa e tal, que tinham que sair de lá, vir para o Sol. Isso já era alguma coisa que a gente já tinha essa visão há algum tempo, né? Já estava meio que claro dessa história. O que me surpreendeu mais nesse episódio, eu já tinha lido isso no livro, tá? Mas eu confesso para vocês que eu já li o livro já tem algum tempo, então nem lembrava direito disso. Mas era o fato da Shen Yufei estar descobrindo isso junto com o Wang Miao, né? A gente, assim, eu imaginava que a Shen Yufei já sabia desse tipo de coisa, mas enfim, eles descobriram essa coisa meio óbvia que realmente não tem alternativa. A civilização trissolariana tem que vir para o planeta Terra, né? Então, essa é uma coisa que a gente já tinha meio que essa visão, e ficou claro nisso daí. Foram vários episódios para provar que realmente não tem jeito. O problema dos três corpos é caótico, não tem solução numérica, não tem algoritmo, não tem nada, né? E a sorte que nós temos de orbitar um planeta, de a gente estar num planeta em torno de uma estrela única, né? Bom, com relação ao assassinato da Shen Yufei, lógico, é uma coisa muito triste, né? Ela era uma das personagens centrais do episódio, do coisa até aqui, e é curioso ver como é que, na verdade, você pode entender que o Panam, na verdade, estava protegendo ela. O Panam, quando mandou o Wei Sheng parar de fazer as contas, é porque ele já sabia que não ia dar em nada isso daí, né? Que ele não ia conseguir resolver o problema. Então ele queria que ele parasse de fazer as contas do problema dos três corpos, justamente para proteger ele e a Shen Yufei. Porque agora que eles sabem da verdade, né, eles ficaram muito tristes e coisa e tal. E, de outra forma também, essa cena final meio que explica o porquê que os cientistas estavam se suicidando. Porque a gente vai ver no próximo episódio o que é o desdobramento disso daqui e que, de certa forma, explica o porquê dos cientistas estarem se suicidando. Eu vou fazer um aviso de spoiler agora, que se você quiser saber, isso aqui é algo que vai ser resolvido no próximo episódio. Então é um spoilerzinho curto, tá? No início do próximo episódio já resolve esse spoiler. Mas, se você não quiser aguardar o episódio 21, é só esperar, é só acabar aqui. Aqui eu já encerro o vídeo, tá? Desse spoiler já vou finalizar o vídeo. Então, a questão toda, o que já resolve no início do próximo episódio é que o Panam não foi o Panam que matou a Shen Yufei. Ele de fato apontou uma arma para ela, mas ele saiu dali e ela se suicidou. Então ela se suicidou e, muito provavelmente, esse é o caminho que todos os cientistas que se suicidaram fizeram. Eles perceberam que do problema dos três corpos, como que a ciência está apenas arranhando o conhecimento. Como é que uma coisa tão trivial como três corpos, três estrelas de tamanho similar, uma girando em torno da outra, a gente não tem não tem nada, nenhuma arma em todo o arsenal da ciência, da física, da matemática que a gente tem hoje. A gente se acha muito superior, muito evoluído e coisa e tal, e no final das contas, um problema simples desse a gente não consegue resolver. E, mais do que isso, isso vai causar a morte do planeta Terra, porque os aliens estão vindo para cá e existe a chance muito grande, eles são muito mais avançados tecnologicamente do que a gente. Então eles vão chegar aqui, se eles quiserem, vão usar a gente como escravo, se não quiser nem isso, vão destruir todos nós e não vai ter nada que a gente possa fazer, né? Então esse é o pesadelo do pessoal, é por isso que muita gente acabou se suicidando. E ainda tem aquele outro fator que a gente falou no episódio, acho que foi no passado. Se não foi no passado, foi no anterior a esse, que era o contato como um símbolo, né? Por que isso tudo está sendo mantido em segredo? Esses aliens vão chegar daqui a 400 anos. Então ninguém que está vivo nesse momento, né, não vai mudar nada na vida deles. Mas aí que está, no momento que eles revelarem que está isso para acontecer, mesmo que seja daqui a 400 anos, pela teoria do contato como sinal, isso vai acabar, contato como símbolo, isso vai acabar desestruturando toda a sociedade na Terra, vai ser uma revolução, vai causar o caos e coisa e tal. Enfim, esse é o problema, por isso que os cientistas estão se suicidando no final das contas, ou seja, esse episódio explicou essa parte da confusão toda, né? Só que, se você lembra, isso é um assunto que tá meio que caiu, né? Porque tinha aquela contagem regressiva que aparecia na retina do Wang Miao, tinha um universo piscando e coisa e tal. O que era isso, né? E a gente vai ver que isso são os aliens também. Mas tem uma outra explicação que envolve uma partícula nova, o Sophon. Isso vai ser mais explicado mais adiante aí nessa história toda. Os aliens, fisicamente, eles não podem andar a velocidade maior que a velocidade da luz,
mas eles conseguem mandar essa partícula que chega na Terra e consegue fazer alterações, eles conseguem comunicar usando essa partícula, né? E daí, usando essas partículas, né? E daí o que faz toda essa confusão. O Wang Miao, ele continua vendo tudo com a contagem regressiva na frente dele, ele continua vendo isso o tempo todo, né? Enfim, parou de ser tratado ao longo da série, mas ele continua com isso daí, continua o mistério do universo piscando e coisa e tal, nisso daí. E isso só junta o desespero, por quê? Porque isso dá a certeza para os cientistas, todos os que morreram passaram por isso também, dá a certeza a eles que isso é real, que realmente tem alien, tem essa coisa toda, não é uma... Você poderia entender que era só uma invenção do Fronteiras da Ciência. Não, não é, é de verdade.